Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 26 de outubro, estamos no intervalo do alimento diário, com esse alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Estamos repetindo, estamos ruminando a semana 8 desse volume, a mensagem 24. A nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus, para a gente poder extrair mais riqueza dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para Ele nos mostrar onde que de fato Ele quer que a gente aprenda na Sua palavra, que a gente veja qual a direção que Ele quer nos dar diante da Sua palavra profética, Senhor Jesus. E sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir identificar a voz do Senhor, e pelo exercício do Espírito, levando também outros a exercitar o Espírito e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, o título de hoje é O Fim do Ministério de Paulo e o Início do Ministério de João. Senhor Jesus, eu não vou fazer a leitura dos versículos, nem da palavra do alimento diário, mas vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo onde já foi feita essa leitura, onde também tem um pouco do compartilhar dessa palavra. Senhor Jesus, a gente vai ruminar, vamos complementar, vamos ver o que mais tem aqui para a gente poder ver, Senhor Jesus, a respeito dessa palavra. Senhor Jesus, na mensagem da semana falando sobre a questão da nossa identidade ministerial. O Senhor, Ele nos concedeu um ministério, o ministério da nova aliança. Senhor Jesus. O próximo alimento diário que vai entrar agora vai falar justamente sobre esse, sobre o ministério da nova aliança, que o Senhor entregou para nós. E o Senhor Ele quer nos dar um único ministério. Todos os filhos de Deus precisam estar voltados agora para fazer a vontade dele. A gente precisa perceber que nós estamos no fim dos tempos. Estamos no final da era da graça, no final da era da igreja. Nós, todos os filhos de Deus, todos nós precisamos nos voltar para a vontade dele, para que a gente possa ser participante do reino dele. Ó Senhor Jesus, o reino que Ele está preparando para os seus vencedores, aqueles que obedecem a Sua palavra. E como a gente viu no início dessa semana, Senhor Jesus, a questão de que Davi teve o coração de edificar o templo para o Senhor, porque ele percebeu uma mudança de era. Ele percebeu que o povo de Deus não podia ficar voltado para suas próprias coisas, precisava se voltar para o Senhor. E o Senhor precisava de um lugar, Senhor Jesus, o lugar de habitação de Deus. E hoje nós estamos na era da igreja, foi gerada por meio da morte de Cristo, Senhor Jesus, onde Ele se tornou o Espírito que dá vida. E hoje, por meio da fé, nós recebemos o próprio Deus no nosso interior, mas também não pode ficar acomodado. A gente precisa perceber, nós precisamos tocar no Senhor. Um dos versículos aqui da leitura é João 5, 39 e 40, que a gente precisa perceber, que ele fala que muitos estudiosos da Bíblia estão examinando a Escritura, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são as próprias Escrituras que estão testificando tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele tem, Senhor Jesus. Mas, contudo, não querem ir até o Senhor para ter vida. Uma coisa, Senhor Jesus, é você buscar a Escritura. Outra coisa é você buscar o Senhor para extrair vida da Escritura. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O Cristo veio e muitos não perceberam. E agora Cristo está vindo novamente na sua segunda vinda. E muitos cristãos estão distraídos, Senhor Jesus. Uns com sinais, milagres, com filosofias, Senhor Jesus. E outros estão distraídos com os escândalos. E outros distraídos com o mundo, amando o presente século, abandonando as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas esse dia de hoje Ele vem falar para nós que o ministério de Paulo chegou ao fim. Mas o Senhor mostrou um ministério que ia permanecer até a sua vinda, Senhor Jesus, que foi citado em João 21. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que Ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nós precisamos seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor que nós tivemos irmãos que entraram mais a fundo nessa palavra. Não ficaram ali na caducidade da letra, não se acomodaram ali, simplesmente ficarem julgando as Escrituras, mas foram diante do Senhor. Senhor, o que quer dizer isso? O que quer dizer que João vai permanecer até a volta do Senhor? E aí eles foram pesquisar, foram orar ao Senhor, foram procurar na própria Bíblia,
né, foram procurar relatos da história, né, Senhor Jesus, para buscar compreender. Né? Tem esses irmãos, né, que buscam, têm essa sede pela palavra e trazem para nós essa revelação. Não baseado em ideias, simplesmente estudo, mas realmente numa revelação do Senhor. Em buscar diante do Senhor a convicção na palavra, a convicção, né, da fé, né, Senhor Jesus, a convicção da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o irmão que sempre fala, né, que muitas vezes, né, as mensagens da palavra, elas abrem janelas para nós, né, umas janelas celestiais que a gente pode ver o céu. Mas o irmão fala para nós, né, que quando abre essa janela é nossa obrigação enfiar a cara na janela para ver o que tem do outro lado, né, Senhor Jesus. E a Bíblia, ela abre muito dessas janelas e muitos irmãos, né, apenas por curiosidade foram lá, viram algumas coisas e tal e deixaram para lá, mas outros irmãos começaram a olhar e falaram assim: Senhor, o que tem aqui? Né, e foram despertados por um sentimento do Espírito, né, Senhor Jesus, de realmente procurar ali o que o Senhor está direcionando. Né? Muitos hoje querem apenas estudar Deus de uma maneira filosófica, né? Buscar compreender Deus como se Deus fosse um poeta, né, antigo, um poeta morto, né, Senhor Jesus. Aí ficam ali, né, examinando ali, olhando, né, e hoje muitos irmãos estão enredando por esse caminho, né, querem apenas falar de Deus, compreender as coisas de Deus, né, ficar ali gerando conjecturas ali, ficarem olhando, né, ali dando voltas em volta do mesmo assunto, né, e pesquisa aqui, pesquisa ali e morre por aí. Mas não, nós temos contato com o autor da Bíblia, o próprio Deus. Senhor Jesus, a gente precisa aprender a se chegar ao Senhor, né, não ficar simplesmente conjecturando a respeito da Bíblia e depois ficar procurando milagres, sinais, né, para poder ter a presença de Deus ali, sentir alguma coisa. Não, mas a gente realmente ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso Ele está mostrando para nós, né, principalmente nesse dia de hoje, a questão do ministério de Paulo e do ministério de João. E aí ele mostra, né, que Paulo se voltou totalmente para a vontade de Deus. Né? Ali alguns questionavam ele a respeito do seu ministério e tal, e ele fala: por acaso eu não via Jesus nosso Senhor, né? Eu não vi Deus face a face, né, Senhor Jesus, não criei no seu evangelho, não preguei o evangelho para vocês, né? Vocês são o selo do meu apostolado, né? Eu não vim aqui com eloquência, mas eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Então ele mostrou ali, né, provou, estava mais do que provado, né, que ele estava ali seguindo o Senhor, né, Senhor Jesus, porque ele não convencia com eloquência, mas ele se colocava totalmente diante de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e ele queria avançar mais, né, levar esse Senhor para todos os lugares, né, ele percebeu a necessidade de Deus, né, de alcançar os confins da terra, né, e para ele, ali naquela época, os confins da terra ali, para ele era a Europa, né? De um lado ali na Ásia Menor ele já tinha ido ali, né, Senhor Jesus. Agora faltava ir para o outro lado, alcançar os confins da terra, né, Senhor Jesus. Né, depois, né, com o passar dos anos, né, milênios depois, né, o ser humano foi explorando e foi vendo que o mundo era bem maior do que se imaginava, né, Senhor Jesus. Mas ele queria alcançar, mas ele viu que ele não podia simplesmente sair dali para outro lugar. Não é como hoje, né? Você pega um avião em algumas horas, você já está ali. Não demorava às vezes dias, meses, né, para deslocar de um lugar para o outro. E não podia deixar os irmãos simplesmente assim. Então ele queria, né, a intenção dele era estabelecer um centro de obra em Éfeso e outro em Corinto, né, que eram cidades portuárias, cidades onde dava para alcançar vários lugares, né? Eram cidades centro, né, cidades polo, né, ali. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? E aí acabou que ele foi viajar, né? Foi visitar esses lugares e acabou sendo preso, né? Em Jerusalém, levado para Cesareia, onde ele ficou ali 2 anos. E ele percebeu que os judeus estavam armando ciladas ali para matá-lo, né? Então ele apelou para César. Aí foi levado para Roma, ficou ali prisão domiciliar. E ali pôde escrever para nós 4 livros riquíssimos, né? Que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Senhor Jesus. Depois ele saiu, ainda visitou algumas igrejas, passou por Éfeso, pela Macedônia, por outros lugares, mas depois, por causa da perseguição, né, do imperador Nero, acabou sendo preso novamente, onde escreveu para Timóteo, né, ali percebendo que o tempo da partida dele já era chegado. Então ele tinha muito encargo, né, para poder alcançar vários lugares, mas ele percebeu: olha, agora não dá mais, né, Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, né, o ministério de Paulo nas suas viagens. Ele foi indo de um lugar para o outro, depois
ele passou a ser impedido, né, por algumas situações e começou o seu ministério epistolar. Ele começou a lançar cartas, né, escrever cartas, mandar para cá, mandar para lá a instrução, e graças ao Senhor, né, isso faz parte hoje da Bíblia. E a gente começa a ler, né, ver ali, a gente vê muita situação, muita instrução, muita orientação para nós, né, até o dia de hoje. A gente consegue ver, né, e como eu falei, graças ao Senhor, nós temos esses irmãos que olham isso aqui e percebem no Espírito que há algo ali, né, Senhor Jesus, e aí eles vão buscando, né, vão trazendo isso para nós, né, graças pelos livros espirituais que vão, né, um alimento diário, né, a palavra, as conferências que vão trazendo para nós essa direção. Né, Paulo foi martirizado, né, Senhor Jesus, aí o seu ministério chegou ao fim, mas a vida da igreja não acabou, né, a história precisava continuar, né, e aí o Senhor vai lá, né, e levanta um servo ali que estava ali, né, em stand-by, ele estava aguardando ali para ser usado pelo Senhor, que é João, Senhor Jesus. Né? E aí o que João fez? João aproveitou essa estrutura, né, que Paulo já tinha, né, ele estava em Jerusalém, mas Jerusalém foi atacada, né, pelo príncipe Tito no ano 70 depois de Cristo. Né? Jerusalém foi massacrada ali, a igreja ali, né, ou muitos cristãos ali foram mortos, ou então se dispersaram, né? E João acabou indo para Éfeso e aproveitou aquela estrutura que Paulo deixou, né? Pegou aqueles irmãos difíceis ali, né, que ficavam tudo discutindo, né, tinham dificuldade, eles investigavam os apóstolos para ver se era apóstolo mesmo e tal, né? Paulo deixou para eles uma boa base na palavra, mas a igreja ela não praticava, né? Então João chegou e ficou ali, né, como o irmão relata aqui, por cerca de 20 anos ensinando os irmãos, né, a saírem do conhecimento e praticar o amor fraternal e a viver no Espírito. Né, a gente vê ali pelas cartas de João, pelo Evangelho, né, que ele conseguiu pegar, né, aquilo que Paulo colocou ali em tanto conteúdo e conseguiu resumir, né, Senhor Jesus. A gente vê o próprio Pedro falando, né, que Paulo escrevia coisas difíceis de se entender, mas quando a gente vê aqui o relato do irmão, ele mostra aqui que com a questão de João ainda a gente tinha entendido pouco. Né, então Paulo, né, escreveu muitas coisas, né, a gente tem muitos estudos, muitos livros, né, muitos irmãos, né, durante os séculos foram abordando esses temas, e nós temos aí estudiosos da Bíblia aí que, poxa, mostraram muita coisa, mas pouco se falava sobre João, né, Senhor Jesus, e alguns irmãos foram entrando nisso, né, o irmão Watchman e o irmão Tinsley, que trouxeram para nós muita revelação, né, que eles trouxeram também dos irmãos unidos, Senhor Jesus, que procuraram muita palavra, muita visão ali na Bíblia, né, Senhor Jesus, e esses irmãos foram avançando mais e mais, procurando trazer isso de maneira prática, né, ver ali a função da igreja, restaurar o viver da igreja, né, a igreja que exercita o Espírito, que se volta para a vontade de Deus, que não fica voltada para filosofias ou milagres, mas realmente deseja, né, a presença de Deus, quer ouvir a voz do Senhor, quer a direção de Deus, né, e esses irmãos eles puderam mostrar que, olha, na questão de João, a gente está no jardim de infância ainda, João tem muita revelação ali, João consegue resumir os evangelhos ali, tocar em pontos importantíssimos, né? Consegue mostrar para nós que Jesus era o próprio Deus, né, que se tornou carne. Isso é importantíssimo para a gente compreender, né, tudo na Bíblia, Senhor Jesus, para a gente perceber que a Bíblia não se contradiz, mas ela se confirma e mostra vários aspectos do mesmo Deus. Ó Senhor Jesus, esse Deus que nos ama, né, que se aproxima de nós. Ó Senhor Jesus. Né, e João, depois de buscar a edificação da igreja, ele também foi, né, também perseguido e foi aprisionado. Né, e ali na ilha de Patmos, ali, né, pôde também escrever epístolas, né, também escrever o Evangelho, ter as visões de Apocalipse, também escrever isso para nós e mostrar para nós, né, que o Senhor ele quer enviar para nós, né, a sua palavra por meio do Senhor enviado. Então tem o anjo, né, que passou isso para João, pediu para João passar para seus conservos, né, e um passar para outro, Senhor Jesus, para que a gente pudesse receber, né, a vida de Deus, a direção de Deus, a gente perceber alguns pontos na palavra que são importantíssimos, né, Senhor Jesus, para a gente poder desenvolver, né, aquilo que o Senhor deseja de nós. Ó Senhor Jesus, como eu falei no início, a gente precisa perceber que nós estamos no fim, né, está havendo uma mudança de ciclo, né, Senhor Jesus, porque está prestes a acontecer uma mudança de era, né, Senhor Jesus, nós vamos sair da era da igreja, vamos entrar na era do reino, nós vamos estar preparados para isso, né, Senhor Jesus. Óbvio que aí, né, nesse intervalo entre a era da igreja e a era do reino, vai haver aí, né, um período de separação aí, né, que vai ser a grande tribulação, né, Senhor Jesus. E a gente vai entrar muito a fundo agora, né, ainda vou fazer um vídeo ainda mais a fundo sobre isso,
Mas que a gente precisa perceber, né, que o ministério de Paulo, ele acabou, né, quando Paulo foi martirizado, mas o ministério de João pegou tudo isso, mas o Senhor mostrou ali, né, que o ministério de João não termina com a sua morte, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? O Senhor falou isso, né, depois que ele já tinha morrido e ressuscitado, né, e apareceu para os discípulos ali, né, Senhor Jesus, mostrando para os discípulos que ele queria, né, que os irmãos, né, apacentassem ali, né, ele fala para Pedro ali, né, Pedro, tu me amas, então apacenta, né, minhas ovelhas, né, Senhor Jesus, ele falou para Pedro cuidar, né, aí Pedro falou, Senhor, mas o sofrimento é só para mim e contra esse, né, e João, né, não vai receber nada não? Né? Aí o Senhor falou, olha, se eu quero que ele permaneça, né, até que eu venha, que te importa, quanto a ti, segue-me, né, Senhor Jesus. Né? E aí começou os discípulos a falar que João não morreria, né? Aí João ainda fala, não, Jesus não falou isso, falou que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, quanto a ti, segue. Então não era essa interpretação que o Senhor queria dar, o Senhor mostrou que era o seu ministério que ia permanecer. Então a gente precisa perceber, né, vários pontos ali em João. Né? João, ele fecha os evangelhos, ele fecha as epístolas e ele fecha a Bíblia, né, com o Apocalipse ali. Então a gente precisa perceber, né, João faz o fechamento, ele dá as palavras finais, né, de vários conteúdos da Bíblia. Né? Ali vem os evangelhos ali mostrando o viver de Jesus. João vai lá e termina isso, olha, foi falado tudo que tinha que ser falado. Pronto. Depois vem as epístolas de Paulo, né, tocando ali, a gente tem epístolas de Pedro, né, ali também tocando várias questões. Depois vem João e fecha também as epístolas. Ó, acabou aqui. O que tinha para resumir aqui, resumir tudo que Paulo colocou, acabou. Né? E aí, como que vamos terminar a Bíblia? Né? Aí vai lá e escreve Apocalipse, ó, é assim que vai acabar. Pronto, fecha a Bíblia, acabou. Senhor Jesus, então a gente tem que perceber, né, essa questão do ministério de João, né, trazer para nós espírito e vida. Né? Senhor Jesus, mas aí, irmão, mostra para nós aqui que o nosso ministério, nossa identidade ministerial começou lá em Antioquia. Como que começou em Antioquia ali, né? Senhor Jesus, começou Paulo e Barnabé sendo separados pelo Espírito. Então hoje, da mesma forma, precisamos fazer as coisas pelo Espírito, não por encargo pessoal, não por entendimento pessoal, mas procurar no Senhor, né? Procurar no Espírito a direção de Deus, né? Senhor Jesus, é isso que está faltando hoje para a maioria dos cristãos. Né? Às vezes a gente também fica na igreja assim também, concordo com isso, discordo daquilo, não quero isso, não quero aquilo. Vamos exercitar o Espírito, vamos buscar o Senhor e Ele vai nos dar direção. É isso que Ele quer de nós. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então começou tudo ali em Antioquia, Paulo pegou tudo isso, transferiu para Éfeso. Éfeso não recebeu, os irmãos de Éfeso não receberam isso bem, ficaram ali discutindo filosofia. Pedro conseguiu trabalhar neles, né? e gerar neles uma igreja desejável. Né? Éfeso quer dizer desejável, então tirou eles da condição deles, né? Ali, né, em Apocalipse, quando fala a carta às 7 igrejas, né, a primeira igreja é Éfeso, né, mostrando que o Senhor investiu muito em Éfeso, né, e mostra ali que, né, tem porém contra ti que abandonaste, né, o amor pelas primeiras obras. Então, aquilo que Paulo iniciou, eles deveriam dar continuidade, né, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, né, Senhor Jesus. E ele foi dando, e João conseguiu dar continuidade até nisso, né, para poder levar cada irmão à prática, levar os irmãos a sair da esfera do conhecimento, a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, né, como eu toquei também no início, né, o irmão sempre fala da questão das janelas, né? A Bíblia sempre, né, abre janelas para nós, para a gente contemplar o céu, mas ele mostra para nós que o ministério de João não tem porta e nem janela, ele abre o céu inteiro. Então a gente precisa realmente aprender tudo aquilo que João colocou, resumindo, né, tudo aquilo que está, né, do entendimento de Paulo, né, das epístolas ali, do avanço da obra do Senhor. A gente precisa não só compreender isso, mas praticar. E tudo isso tem sido resumido para nós hoje pela palavra profética, a direção hoje do Senhor para nós. Então é basta a gente estar atento, exercitar o Espírito, procurar participar. Né? Ó Senhor Jesus, o céu está aberto para nós podemos ter comunhão com Deus, né, diretamente, basta a gente exercitar o Espírito. Para aquilo que a gente não compreender, né, o Senhor deu para nós ministros, né, o Senhor deu para nós irmãos, né, Senhor Jesus, que já tem mais crescimento de vida, já tem mais liberdade diante do Senhor para poder trazer essa revelação para nós, trazer essa direção para nós, graças ao Senhor.
né? E o irmão até fala da questão do irmão Dong, né? Que trouxe para nós essa linha, né? Senhor Jesus. E ele mesmo pôde testificar, né? Que quando o irmão Dong veio, né? Estava ainda debaixo do ministério do Witness Lee, Senhor Jesus, né? E os irmãos também seguindo aquilo ali, tendo conhecimento bíblico, né? Irmãos estudados e tal. E o próprio irmão aqui, ele pode dar esse testemunho, que ele também estava sendo levado para essa esfera de conhecimento, de conhecer isso, conhecer aquilo, discutir aqui, ali, concorda, discorda. E aí ele foi salvo, porque saiu do conhecimento para a prática da palavra, para viver, né? Sair da esfera da razão e entrar na esfera da fé. Senhor Jesus, na esfera da vida. Fomos salvos, né? De apenas examinar as Escrituras para aprender a ir diante do Senhor para ter vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu também no início, né? Como já falei várias vezes aqui, eu sou devorador de livro, então eu leio, eu guardo muita coisa, né? Senhor Jesus, eu consigo absorver bem, resumir bem a informação, né? Eu estou sempre anotando, resumindo, né? Senhor Jesus. E aí também no início também ficava corrigindo os irmãos, irmão, né? Na palavra tal está escrito isso, nesse livro tal e tal, né? Senhor Jesus. E depois eu fui percebendo, né? A palavra do Senhor não é por aí. A gente precisa sair da esfera da razão, da esfera das discussões, né, e aprender a viver no Espírito, né? Senão a gente vai sempre ficar ali, não, a palavra é isso, a palavra é aquilo, a gente vai ficar tentando para coisas e vamos esquecer do Senhor, né? Uma coisa que o irmão Dong falou no final do seu ministério que eu guardei muito, né? A gente precisa estabelecer uma ordem, né? É Deus, né, em primeiro lugar, depois, em segundo lugar, as pessoas, em terceiro lugar, as coisas, né? Senhor Jesus, a gente sempre ficava ali, não, estou servindo a Deus, vou preparar as coisas para as pessoas. A gente ficava valorizando as coisas, né? E às vezes prejudicavam as pessoas, para as coisas ficarem bem feitas, né? Senhor Jesus. Mas o irmão colocou isso bem em ordem, né? Vamos buscar o Senhor, vamos exercitar o Espírito, fazer as coisas para Ele, então com excelência, com entusiasmo, né? Senhor Jesus, com alegria. Mas tudo isso que é levar Deus para as pessoas, o nosso foco são as pessoas. Se a gente faz tudo perfeitinho, mas não tem pessoas, não tem serviço a Deus, porque o serviço a Deus é para alcançar as pessoas. Aí no final são as coisas tá em último lugar, as coisas podem ser mudadas, né? Para quê? Para a gente valorizar as pessoas, para a gente pegar as pessoas e levar as pessoas diante de Deus. Antes a gente valorizava muitas coisas, né? E às vezes a gente acabava ofendendo, ferindo as pessoas, né? E aí o Senhor não conseguia avançar. Então o irmão, né, com muita simplicidade, muito cheio de vida, mostrou para nós isso. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro, né, colocar isso em ordem. Senhor em primeiro lugar. Senhor, é a Cristo que nós estamos servindo, né? No Senhor, nosso trabalho não é vão, né, mas é em prol das pessoas. Às vezes eu preparo as coisas, deixo as coisas tudo direitinho, mas se eu estou vendo que aquela coisa não vai alcançar a pessoa, eu coloco as coisas de lado e vou ali, Senhor, e agora? Né? Vamos ver como que a gente vai alcançar as pessoas. Né? Hoje eu tenho aprendido diante do Senhor a valorizar os irmãos, valorizar as pessoas, né? E aí as outras coisas o Senhor ele vai aproveitando ali uma coisa ou outra para a gente poder chegar às pessoas, e as outras coisas a gente vai arrumando, vai retirando, vai inovando, vai renovando, né? Que senão a gente fica muito atrelado às coisas, né? E não alcança pessoas e nada acontece, né? É isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Não fica examinando a Escritura, vai diante do Senhor. Né? Se você ficar na Escritura muito ali focado só naquilo, não, tem que ser desse jeito, é coisa, né? Então a gente precisa deixar as coisas e começar a focar mais nas pessoas, olhar mais as características de cada um. Era isso que Jesus fazia na hora de abordar as pessoas, né? Tinha ali as doutrinas, as regras, mas ele estava preocupado em colocar as pessoas, né, diante do Senhor, né? Essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Uma coisa, mas o que o Senhor fez? Valorizou a pessoa. Aí falou, olha, então quem não tem pecado atira a primeira pedra. Pronto. Resolveu, né? Pegou a coisa que era tão importante, diminuiu a coisa e colocou a pessoa em destaque. E quando ele fez isso, levou cada um a tocar na sua consciência. Então a gente precisa pegar isso diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que o ministério de João vai permanecer, porque ele nos leva, né, a ir diante do Senhor, a ver a importância, né, de vários pontos na palavra, ver, né, a divindade do Senhor, mas também a sua humanidade elevada, né, Senhor Jesus, ver que tudo que Ele fez foi para nós, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a valorizar isso, né, vamos levar tudo diante do Senhor, tem muita coisa para a gente ver, né, mas a gente precisa do exercício do Espírito, a gente precisa ir diante do Senhor, pegar tudo aquilo que a gente tem ouvido
e levar diante dele. Ele vai nos confirmar, né? Vai nos direcionar tudo por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.